Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sua casa, sua família, nesse início de semana. Gostaria de deixar mais uma palavra de Deus para o seu coração. Lá em Daniel 3, em alguns capítulos, nós vemos aqui 3 jovens, que é Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não se renderam, não se prostraram, mesmo diante de uma ameaça de morte. O rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele fez ali uma imagem muito grande, uma imagem esculpida com ouro maciço, e falou que todos deveriam se prostrar. Quando ele tocasse ali os instrumentos, todos deveriam se prostrar e adorar aquela imagem. E esses 3 jovens responderam ao rei, dizendo que não se prostrariam, mas que se o Senhor quisesse, o Senhor iria livrá-los dessa ameaça, porque quem não se prostrasse, o rei iria lançar na fornalha de fogo ardente. Eu vou ler aqui alguns versículos para você entender melhor. Diz assim: e o rei perguntou: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam-lhe Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei, dizendo: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das mãos do rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. E a palavra do Senhor mais adiante diz que esses 3 jovens foram lançados naquela fornalha de fogo ardente. E quando o rei e todos os governadores, prefeitos que ali estavam, avistaram, olharam não somente aqueles 3 jovens passeando dentro da fornalha, mas como 4º homem dentro da fornalha. Oh, glória a Deus! O Senhor enviou ali um anjo para livrá-los daquela grande fornalha de fogo ardente. Ali o rei e todo aquele império da Babilônia viu a mão forte do Senhor. E não vai ser diferente na sua vida. Mas a minha pergunta para você nesse início de semana é: qual tem sido a sua reação diante dos problemas? Qual tem sido a sua reação diante das adversidades, diante da luta? Você tem se curvado ou você tem ficado em pé e crido que o Senhor dos exércitos é contigo, que as mãos do Senhor é com você? Qual tem sido a sua reação diante desse problema? A palavra do Senhor nos ensina que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos falar para aquele monte: lança-te daqui para o mar, e isso vai acontecer. Porque a sua reação, a sua atitude diante daquele problema, diante dessa adversidade, demonstra o tamanho da sua fé. Em outro texto, também nós vemos que as tempestades, as adversidades vieram com ímpeto contra aquela casa, e aquela casa estava firmada na rocha. Quando a nossa casa, quando a nossa vida está firmado em Cristo Jesus, na palavra, quando nós escutamos a palavra do Senhor e nós obedecemos e praticamos, nós estamos firmados nessa rocha. Pode vir qualquer tempestade, qualquer adversidade, ela não sai do lugar. Oh, glória a Deus! O Senhor quer falar com você nessa tarde. Não fique prostrado. Levanta, resplandeça a glória do Senhor. A sua reação é que vai demonstrar o tamanho da sua fé para o Senhor. Se você tem uma luta, uma adversidade, está passando por um problema, por uma situação de desemprego, de prostração, de humilhação, o Senhor te dá um recado nesta tarde. Levanta, resplandece, jejue, ore, busque ao Senhor como você nunca buscou.
Oh, glória a Deus. Busque. A palavra do Senhor fala, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Se você está ouvindo esse áudio, é porque o Senhor está te dando essa oportunidade. Reaja, levanta, resplandeça a glória do Senhor. Não permita que você venha aceitar essa situação na sua vida e você fique apenas como um espectador, apenas olhando acontecer, apenas presenciando, que você venha ter uma reação diante dessa luta e que a sua reação seja em levantar, em jejuar, em ler a palavra, em mudar de vida, em se converter, mudar a trajetória do seu caminho. Se até aqui você não largou ainda algo que o Senhor tem falado para você, largue. Se até aqui você estava fazendo tudo errado, o Senhor está falando para você nessa tarde, faça o certo e me busque, porque aquele que me busca vai achar. Aquele que bater na porta, o Senhor vai abrir. Então aqui diz de 3 jovens que glorificaram o Senhor e que aquele rei viu que somente o Senhor dos exércitos, com a mão forte, poderia livrá-los daquela fornalha ardente, de fogo ardente, porque aquela fornalha, até de chegar perto, os comandantes, eles foram queimados, mas aqueles 3 homens que estavam dentro daquele grande, aquela grande fornalha, nem um fio de cabelo deles foi queimado. O Senhor poupou, o Senhor livrou, o Senhor guardou, o Senhor teve zelo e o cuidado. E não é diferente na sua vida. Quando você está diante de uma luta, de uma adversidade, de um problema, o Senhor vai te guardar, o Senhor vai te proteger, o Senhor vai ser com você, com a mão forte e poderosa dele. Basta você jejuar, buscar, clamar, anelar pela presença do Senhor e mostrar para o Senhor a sua fé diante desse problema. Você não se curvar, você crer que o Senhor dos exércitos é contigo. Oh, glória a Deus. Não aceite, mas tenha uma atitude de fé e creia que Deus é com você. O Senhor dos exércitos, Ele vai movimentar a mão forte dele a teu favor. Tenha uma atitude diferenciada e o Senhor vai olhar para você com a graça e com a misericórdia dele. Que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus, em nome de Jesus.